irmãos, é minha intenção esta manhã falar-vos de mudanças. Não, estejam descansados que eu não vou falar de mudança de roupa. Também não vou falar de mudança de casa. Nem vou falar de mudança de penteado. Nem vou falar de mudança de linha. E às vezes chegamos à estação de comboios e há mudança de linha. Também não vamos falar em mudança de pista. E também há mudanças de pista muitas vezes nos aviões. Também não vos vou falar acerca de mudança de hora. E estamos a chegar já perto do dia em que a hora vai mudar de novo. Também não vos quero falar de mudança de estratégia. Nem de tática. Isto pode ser aplicado a muitos níveis, desde o desporto à política. E por isso também não vos vou falar de mudança de política. E às vezes há mudanças de política. Também não vos vou falar de mudança de governo. Também não vos vou falar de mudança de visual. E há muita gente que está preocupada com a aparência. E para falar numa linguagem mais atual dos nossos dias, também não vos vou falar de uma mudança de perfil. E nas redes sociais as pessoas têm o seu perfil e por vezes mudam o seu perfil. Não vos vou falar de mudanças de perfil virtual, mas no fundo quero-vos falar de mudança de caráter. E que Deus nos ajude. Mudanças. O ano mudou ainda há pouco tempo. Foi ali ao virar da esquina, no dia 31 de dezembro. Ainda estamos perto da viragem do ano, da mudança. As pessoas têm muitas expectativas com as mudanças. Mas também quero-vos dizer que normalmente todas essas expectativas saem goradas, para não dizer sempre. Porque daqui a uns meses vamos ter nova mudança de ano, com novas expectativas, porque as velhas não satisfizeram. E então nós temos até muitas pessoas a repetirem as suas expectativas relativamente ao futuro. Eu quero vos dizer que há mudanças e mudanças. Eu falei em algumas, mas também neste aspecto da expectativa da mudança, há mudanças e mudanças. Eu espero que se tu tiveres que mudar, e todos nós temos sempre que mudar, tu mudes para melhor. Nunca para pior. E há muita gente que muda para pior. Há mudanças, e agora tomem atenção, que nunca deveriam acontecer. E há mudanças que não estão a acontecer e que deveriam acontecer. Estão a ver? Mudanças que nunca deveriam acontecer e estão a acontecer, e mudanças que não estão a acontecer e que deveriam acontecer. O nosso grande poeta Luís Vaz de Camões tem um célebre poema em que a dada altura ele diz isto. E este poema tem sido muito divulgado, tem sido até musicado, e diz isto: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança, todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades, continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Isto é frustrante, certo? Tanta mudança sem esperança. Evangelho de Lucas, capítulo 21, quero que vocês abram a Bíblia, em Evangelho de Lucas, capítulo 21, e em que o Senhor diz isto no versículo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 21, lemos assim no versículo 6. Posso ler?
Quanto a estas coisas que vedes, dias virão. E quero aqui chamar a vossa atenção que o Senhor está a falar no futuro, virão. E se nós formos analisar o contexto, Ele está a falar dos últimos dias. Dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E depois lemos no versículo 25. E haverá sinais no sol, e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. A Bíblia fala muito nos últimos dias. E eu quero chamar a vossa atenção para o facto de que nós estamos nos últimos dias. É que ninguém tenha dúvidas acerca disso. Curiosamente, os últimos dias começaram no dia de Pentecostes, como lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Porque o apóstolo Pedro virou-se e disse: isto que vocês estão a ver é o que o profeta Joel disse. Que nos últimos dias estava-se a cumprir o que o profeta Joel disse. Os últimos dias. Portanto, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, estamos nos últimos dias. Ora, nós sabemos que Deus, na sua graça, quando tudo indicava que o juízo de Deus, profetizado pelos profetas, incluindo Joel, iria cair sobre a humanidade, Deus resolveu interromper o relógio profético, parou o relógio profético, por assim dizer, e introduziu este período que estamos a viver, chamado dispensação da graça de Deus. Quando este período terminar, o relógio profético vai ser reatado onde foi interrompido. E onde é que nós estamos? Nos últimos dias. E por isso lá para a frente vão ser os últimos dias. Mas deixai-me dizer que este período parentético em que nós nos encontramos, chamado a dispensação da graça de Deus, também faz parte dos últimos dias. Foi inserido ali, mas é últimos dias. E por isso o apóstolo Paulo fala muitas vezes nos últimos tempos e nos últimos dias. Bem, isto é um assunto que teria pano para mangas para nós falarmos, mas o que eu quero chamar a vossa atenção é para isto. Quando o Senhor Jesus Cristo está a falar dos últimos dias, está a falar do futuro, na minha ótica, isto não se cinge apenas ao período antes do começo da dispensação da graça de Deus e depois do término da dispensação da graça de Deus, mas refere-se a todo o período dos últimos dias. E quais são as características? Versículo 6 do capítulo 21 de Lucas. Dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Sabem de uma coisa? Nós estamos a assistir a isto. As pedras dos valores estão a ser derrubadas. E o Senhor disse, quando muita gente estava a olhar para ali para o templo e via as pedras do templo, Ele está a falar do templo, das pedras que vão cair. Meus caros amigos, há pedras que não são físicas, são as pedras dos valores. E eu creio que o Senhor estava a falar nisso também. Vai chegar o tempo em que as pedras são aquilo que sustenta edifícios. As pedras vão ser derrubadas, uma por uma. Virão dias em que não se deixará pedra sobre pedra. E eu estou a ver as pedras dos valores na nossa sociedade a estarem a ser todas derrubadas. A ponto de eu já quase olhar e ver qual é a pedra que ainda está de pé. No versículo 26... eu não falei no versículo 20... Eu disse para vocês lerem o versículo 25, não foi há bocado? E esqueci-me de ler o versículo 26. Homens, desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, por quantas virtudes do céu serão abaladas. Outra coisa que o Senhor fala aqui, e que é mais do que físico, são as virtudes do céu.
As virtudes do céu estão a ser abaladas. Valores e virtudes do céu estão a ser abaladas. Portanto, o Senhor falou ou profetizou do desmoronar do edifício dos valores. Isto são grandes mudanças. Estamos a falar de mudanças, certo? Isto são grandes mudanças. Os últimos dias são caracterizados por grandes mudanças. No versículo 25, nós lemos que na terra haverá, disse o Senhor, angústia das nações em perplexidade pelo que vai acontecer. E eu quero chamar a vossa atenção para estas duas palavras, angústia, em primeiro lugar, e perplexidade, em segundo lugar. Sabem o que é angústia? Traduzido por miúdos para entendermos. Significa pressão de todos os lados. As pessoas nunca se sentiram com tanta pressão de todos os lados. Por isso é que temos tanta gente deprimida. Porque a pressão é enorme. E a pressão de todos os lados. E perplexidade. O que é perplexidade? É confusão. As pessoas vêem-se no meio da confusão sem saída. A perplexidade é confusão sem perspectiva de saída. Este é o retrato da nossa sociedade. Sabem que no mundo, eu estive a investigar, suicidam-se pessoas a cada 40 segundos. Passaram 40 segundos, mais um que foi. Que foi, não é morreu, porque isso a velocidade é maior. Que se suicida. A cada 40 segundos há uma pessoa que se suicida. E sabem porquê é que as pessoas se suicidam? Não têm saída. Perplexidade. As pessoas estão com pressão de todos os lados e ficam numa confusão mental que não têm perspectiva de saída. As pressões causam problemas e geram mudanças. E sabem que as mudanças que isto está a causar, eu já fiz referência de uma forma muito leve, a mudanças que estão a acontecer, mas as mudanças que isto gera são, por exemplo, mudanças sociais. Nós estamos a assistir a isto como nunca. As mudanças a que estamos a assistir na sociedade são tremendas. Mudanças económicas. Vede como o mundo está a mudar economicamente. Mudanças políticas. Tantas mudanças e as pessoas estão perplexas. Mudanças sanitárias. Querem que vos fale do Covid? Ou preferem que fale da SIDA? Ou do ébola? Ou da BSE? Ou do dengue? Ou da língua azul, que agora anda aí a atacar as ovelhas? E os caprinos, não é? Caprinos, é assim que se chama? Acho que sim. Ou da legionela? Ou da hepatite A, que agora há um surto, penso que em Setúbal? Ou da hepatite G, que é mais grave, tanto quanto eu sei? Mudanças científicas. Podemos falar dos transgénicos e dos transgêneros. Podemos falar de organismos que são geneticamente modificados. Mudanças. Até na alimentação. Mudanças na educação. Educativas. Alguns pais estão com as mãos na cabeça. Assustados e preocupados com o que está acontecendo nas mudanças na escola. O que está a ser ensinado aos seus filhos. Calma! Eu não quero que vocês fiquem aqui perplexos. Sem saída. Sem perspectiva de saída. Eu quero vos dizer, e esta é boa notícia, que há coisas que não mudam. Apesar de vivermos num mundo de mudança. Deus não muda. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eternamente. Deus não muda. O versículo 6 do capítulo 3 do livro do profeta Malaquias diz assim: eu sou o Senhor, eu não mudo. É Ele que diz.
Há coisas que não mudam. Não é só Deus que não muda. Há outras coisas que não mudam. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo um dia disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia não muda. Aquilo que muitos leram no passado da Bíblia, tu podes ler hoje. Não mudou. Não muda, nem mudará. O céu e a terra passarão, disse ele, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus não muda. Há coisas que não mudam. Há outra coisa que eu também quero chamar a tua atenção, e pensa bem nisso: a natureza humana também não muda. Vocês podem dar as voltas que quiserem. A natureza humana não muda. O homem é mau por natureza. Há pessoas que dizem que o homem é bom. Não é nada bom. O homem é mau por natureza. Um bebê que acabou de nascer, passado uns dias, já está a revelar egoísmo, a brincar com outro bebê. Pega no brinquedo e diz: isto é meu, é meu, é meu. E não dá ao outro. Quem é que ensinou a ser egoísta? Está na natureza humana. A maldade, o egoísmo, o pecado. E isto não muda. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, diz a Bíblia. Cuidado quando o vosso coração vos diz: cuidado, ele é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Lemos em Jeremias 17:9. Mas há mais coisas que não mudam. O caminho da salvação que Deus estabeleceu para o homem se salvar desta confusão, aparentemente sem saída, tem saída. E o caminho da salvação que Deus estabeleceu para o homem não muda. Jesus é o Salvador, ontem, hoje e sempre. O caminho da salvação não muda, porque o Salvador não muda. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o homem. O Senhor Jesus Cristo, como homem na cruz, estabeleceu a saída, o escape para todos nós. A saída de uma situação difícil que nos levaria à condenação eterna, ao inferno. Há coisas que não mudam. Mas quero dizer outra coisa. Tu podes mudar. Tu podes mudar. Tu podes e deves mudar. E a primeira coisa que tu tens para mudar, a primeira coisa que tens que experimentar na tua mudança é mudar de pensamento. Sabem que eu tinha um pensamento? O pensamento que eu tinha não tem nada a ver com o pensamento que eu tenho hoje. Nada! É como pegarem água e azeite, ou se quiserem, em trevas e luz, em morte e vida. Tens que mudar a forma de pensar. Porque aquilo que tu tens pensado acerca da vida, acerca da alma, acerca do futuro, acerca da eternidade, acerca da Bíblia, acerca de Deus, acerca de ti próprio, tens sido pensamentos errados. E quem te vai dar a perspectiva certa dos pensamentos corretos que precisas ter é este livro. Este livro faz-nos mudar de pensar. Mudança de pensamento. Tu podes mudar, tu deves mudar, e tens que começar a mudar a tua forma de pensar. Sabes o que é que a Bíblia chama a isto? É esta mudança de pensar? A Bíblia tem uma palavra para isto. Arrependimento. Arrependimento! Arrependimento! Tu precisas de te arrepender. Significa mudar de pensar. Eu pensava que estava bem, eu pensava que tudo isto ia acabar bem, mas agora já penso de maneira diferente. Penso que afinal isto está tudo mal, eu estou mal e vou parar ao inferno. Ao contrário do que eu pensava que ia parar ao céu, porque não sou assim tão má pessoa. Quem é que disse isso? Tens que mudar a maneira de pensar. Isto chama-se arrependimento. E por isso,
Quando nós mudamos a nossa maneira de pensar, quando nós nos arrependemos, sabe o que é que nós fazemos a seguir? Mudamos de caminho. Se eu começo a pensar que estava a pensar mal e começo a pensar direito e começo a ver as coisas que não via, isto faz-me levar a mudar de caminho. Eu não posso ir para esta via vai me levar ao inferno. Eu vou mudar de caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Quem me segue não andará em trevas, mas verá a luz da vida. Tens que mudar de caminho. Qual é o caminho que tens seguido? O caminho que tu trilhas leva-te aonde? Ele vai desembocar onde? Vai terminar onde? As pessoas, por vezes, vão muito alegres pelo caminho, sem pensar onde é que ele vai dar. E as pessoas têm que pensar onde é que aquilo vai dar. A mudança de caminho também tem um nome na Bíblia. Sabes qual é o nome que a Bíblia dá à mudança de caminho? Quando tu mudas de caminho, depois de mudares de pensar que é arrependimento, chama-lhe conversão. Tens que te converter. Tens que mudar de caminho. Tu estás a andar no caminho errado. E o caminho certo não é esta igreja. O caminho certo não é as pessoas que aqui estão. O caminho certo é a pessoa que estas pessoas seguem, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho certo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo escreve àqueles crentes e diz que dos ídolos vos convertestes a Deus. Eu espero que te convertas a Deus. Não uma igreja, não uma religião, mas te convertas a Deus. Tu podes mudar. E deves mudar. Não apenas na tua forma de pensar, não apenas de caminho, mas tens que mudar de posição. Já viste bem em que posição é que tu estás? A Bíblia diz qual é a posição em que tu estás. Por natureza. Deus vê-te em Adão. E em Adão estás condenado. E a Bíblia diz que nós precisamos de nos identificar com Cristo. Precisamos de perceber que o Senhor Jesus Cristo, quando foi à cruz, tomou o meu lugar para sofrer o castigo dos meus pecados. E quando eu percebo isto e reconheço isto, não apenas o que aconteceu foi Ele identificar-se comigo, mas agora sou eu que me estou a identificar com Ele. Eu reconheço que Ele é o meu Salvador. É esta mudança de posição, de eu deixar de estar em mim mesmo, em Adão, para passar a estar em Cristo, porque confio nele, porque creio nele. A Bíblia também tem uma palavra para isto, para a mudança de posição, que é salvação. Tu precisas ser salvo, tu podes ser salvo, tu deves ser salvo, e amanhã pode ser tarde, ou daqui a um bocado. E digo até daqui a um bocado. Vocês repararam que eu disse amanhã pode ser tarde? E corrigi logo. Ou até daqui a um bocado. Houve uma vez um grande homem de Deus chamado Dwight Moody, que nos Estados Unidos da América, penso que no princípio dos anos 1900, ele estava a pregar da cidade de Chicago. A cidade de Chicago é uma grande cidade, e já era na altura. Mas a maior parte dos edifícios da cidade de Chicago eram de madeira. Bem, também não é muita novidade, porque ainda hoje muitos edifícios, muitas casas na América são de madeira. Por isso é que os tornados, quando veio aquilo, varre tudo. E Moody estava a pregar a milhares de pessoas naquela noite, em Chicago. E disse: arrependam-se, convertam-se. O caminho da salvação está na Bíblia. E depois disse isto: voltem cá amanhã, que eu amanhã explico-vos como é que vocês podem ser salvos. Foi o maior erro da vida dele.
Naquela noite houve um incêndio na cidade de Chicago. Um incêndio fenomenal. Morreram milhares de pessoas. Algumas daquelas pessoas que estavam ali a ouvi-lo morreram no incêndio. E Moody nunca mais se perdoou a si próprio de ter dito amanhã eu vou-vos explicar. Não é amanhã, é hoje, agora. Amanhã pode ser tarde. Qual é o teu estado? Mudança de estado. Tens que mudar o teu estado. Não estou a falar do estado civil ou casado. Não é desse estado que eu estou a falar. Não é dessa mudança de estado que acontece no registro civil quando alguém se casa. A mudança de estado que a Bíblia diz que deve acontecer em cada um de nós e que acontece quando confiamos em Cristo como nosso Salvador, a Bíblia chama justificação. Sabe qual é o nosso estado? Condenados. Muda de estado. Se continuas nesse estado de condenado, estás tramado. Quando confias em Cristo, a Bíblia diz que Ele justifica-te. E essa justificação é uma mudança de estado. E passas de culpado a alguém como se nunca tivesse pecado. É incrível isto, a boa notícia que Deus tem para nós. Tu podes mudar, tu deves mudar. Já te falei de algumas mudanças e todas elas se consubstanciam numa só, que é creres em Cristo. Quando creres em Cristo, quando mudas a tua maneira de pensar e de caminho e confias em Cristo, acontecem estas mudanças todas. Em catadupa. Sabe qual é a outra mudança que tu precisas de ter e que só em Cristo podes ter? É mudar de família. Mudar de família. Tu sabes que família que pertences? Tens a noção? Bem, é sobre a mudança de família. Eu podia ficar aqui muito tempo a falar sobre a mudança de família. Mas eu quero chamar a vossa atenção para o facto de que há muita gente que gostava de mudar de família. Imaginem uma criança que nasceu de uma família de assassinos. Ela gostava de mudar de família. Não quer pertencer a uma família de assassinos. Estou a pegar num caso drástico. Mas há outros casos. Há pessoas que não gostam da família delas porque ela é pobre. Gostavam de mudar de família para uma família rica. Há pessoas que não gostam da família porque a família dessa pessoa é uma família feia. Gostavam de estar numa família bonita. Tipo das primeiras páginas das revistas. Eu sei lá o que leva as pessoas a quererem mudar de família. Mas não podem. Mas podes mudar de família. Tu podes mudar de família. Olha, a tua família atual não é grande coisa. A tua família em Adão, que até pode ser mais grave, podes estar na família de Satanás. Sabem que o Senhor Jesus Cristo um dia virou-se para algumas pessoas e disse assim: vocês têm por pai, sabem quem é o vosso pai? Não é aquele que vocês estão a pensar. Não é esse o vosso pai. Vocês têm por pai o diabo. Muda de família. Podes mudar de família. Não tens que continuar nessa família tenebrosa. E vale a pena mudar de família. Olha, ao mudares para esta família de Deus, estou a falar da família de Deus, ao mudares para a família de Deus, vais ter a família mais bonita. Esquece as outras, são feias. Mais rica, esquece as outras, são pobres. Mais poderosa, esquece as outras, não tem poder nenhum. A família cuja morte não termina. As outras acabam com a morte. Não queres mudar de família? Eu podia ficar aqui a pintar o quadro ainda com mais cores vivas, porque elas ainda são mais vivas do que a cor que eu lhe posso dar. Esta mudança de família, sabes o que é que a Bíblia chama? Tem um nome para isso.
adoção. Não queres ser adotado na família de Deus pela fé em Cristo? Não queres ser aquilo que a Bíblia chama filho por adoção? E pertenceres à família de Deus? A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, ou melhor, morreu na cruz, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Lemos isto em Gálatas 4:5. Tens que mudar. Podes mudar e deves mudar e tens que mudar de senhorio. Há muita gente que não quer Jesus como Senhor da sua vida. Lamentavelmente, como é que é possível? Mas as pessoas que não querem Jesus por senhorio, por Senhor, elas não sabem o que estão a perder. Para além disso, que elas estão mesmo cegas. E ao contrário do que... Eu já uma vez, ao pregar, ilustrei este facto de que Jesus parece que é tirano. E há uma senhora que está em casa e um dia toca-lhe a campainha, ela vai ao óculo, olha do lado de lá, vê um grande ramo de flores. E ela ficou toda entusiasmada, abriu a porta do ramo de flores, tem uma pistola e disse: isto é um assalto. Aquilo que te está a ser oferecido pode ser comparado a um ramo de flores e tu não sabes que vais ser assaltado, espoliado. E quando eu falei disso, falei de uma outra história, que foi de uma senhora que era velhinha e era crente, já há muitos anos, vivia sozinha numa casa, e era pobre. E ela sentava sempre no banco da frente, lá no sítio onde ela se reunia. Sempre ali no banco da frente. Toda a gente sabia que era o lugar dela. Parece a nossa irmã Francisquinha, Nando. O Nando gosta muito da irmã Francisquinha e eu também. Todos nós. Que ele diz sempre muitas vezes: a irmã Francisquinha está lá, no lugar da irmã Francisquinha. Toda a gente sabia qual era o lugar dela. Mas houve um domingo que ela não foi. E o lugar dela estava vazio. E outro domingo ela não foi. E outro ela não foi. E os irmãos lá na igreja disseram: temos que ir visitar aquela irmã. Ela deve estar aí na cidade. Há algum problema. E resolveram. E até pagaram em algum dinheiro para levar lá à casa. E chegaram lá à casa um dia, durante a semana, e bateram à porta, mas a porta não se abriu. E voltaram a bater e a porta não se abriu. E deram a volta à casa e viram luz dentro da casa. E voltaram a bater. E a luz apagou. Ela deve estar em casa, a não ser que a luz tenha fundido coincidentemente. E voltaram embora. Ela não abriu a porta. No domingo seguinte, a velhinha estava sentada lá no sítio dela. E aqueles irmãos, no fim, foram ter com ela, chamaram-la à parte, disseram: a irmã, estávamos preocupados consigo, já há muito tempo que não aparecia, nós até fomos lá à sua casa. Aí foram, disse ela. Eram vocês? Éramos. Eu pensava que era o cobrador da luz e eu não tinha dinheiro. E por isso é que não abri a porta. Sabem de uma coisa? Aqueles irmãos pegaram num envelope e deram-lhe dinheiro. Ela abriu o envelope, viu o dinheiro que lá estava e ela disse: graças a Deus, é exatamente o dinheiro que eu devo para pagar a luz. Sabem de uma coisa? O diabo vem para nos oferecer tudo, quando de facto nos vem para tirar tudo, para nos roubar. Ele é ladrão. Ele vem para matar, roubar e destruir, diz a Bíblia. E o Senhor Jesus Cristo parece que vem para nos tirar alguma coisa. Alguns até pensam que Ele vem tirar tudo, quando de facto Ele vem para nos dar tudo na medida exata da nossa necessidade. Muda de senhorio, muda de Senhor. Recebe o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador e como teu Senhor hoje. E se mudares de senhorio, sabem o que a Bíblia chama isso? Chama redenção.
podia falar, não sei quem é que falou há dias, não sei se foi o David que falou há dias, no mercado de escravos, foi o David, na quarta-feira, no estudo bíblico, quando ele falou da redenção, aquele escravo, como tantos outros escravos, e um dia houve alguém que chegou ao pé do escravo, eu até ouvi dizer que tinha sido um missionário que chegou ao pé do dono dos escravos, o mau dono, e perguntou: quanto é que custa este escravo? X. E ele pagou. O escravo agora é meu. Virou-se para o escravo a seguir e disse assim: podes ir embora. És livre. O escravo nem queria acreditar. É assim como tu. Tu nem queres acreditar nestas boas notícias que eu te estou a dar. É incrível a incredulidade das pessoas. Ele nasceu escravo, viveu escravo, nunca imaginou que era uma pessoa livre, porque ele nunca foi livre. E ele não acreditava que era possível. Mas o missionário disse: vai embora, tu és livre. Eu já não tenho nada contigo. Quando ele percebeu que o seu Senhor o libertou mesmo a sério e que ele agora era livre, ele livremente tomou a decisão de lhe dizer: agora eu vou ser seu para sempre, onde você for, eu vou consigo e vou trabalhar para si. Muda de senhorio. É uma coisa que tu podes... Não tiveste escolha no primeiro senhorio, mas tens escolha neste segundo senhorio, que é o melhor. Escolhe o Senhor como teu Salvador. Sabe o que acontece quando isto acontece? Depois da redenção, da mudança de senhorio. Isto leva, quando a gente muda de senhorio, isto leva a outra mudança que eu quero que aconteça na tua vida, que eu desejo, que eu oro. Sabem o que é? É mudares de vida. É mudares de vida. Muda de vida. Que vida é tua? Muda de vida. Esta mudança de vida, a Bíblia tem uma palavra para ela. Sabem como é que se chama? Santificação. Aquele escravo foi separado, santificado, para mudar de vida. E a vida dele mudou completamente. Tem que acabar. Está quase, ainda estou na hora. Mas vou já terminar. Tu deves mudar, tu precisas de mudar, tu tens que mudar. E eu espero que tu mudes. Mas para que estas mudanças todas aconteçam, há uma coisa que tem que mudar em ti. Atenção que esta parte é crítica, hein? Esta parte que eu vou dizer agora é muito crítica. Tens que mudar de vontade. Eu estou aqui a falar, mas se a tua vontade não mudar, está tudo da mesma. E eu não vou querer saber o resto da tua história, porque vai ser muito triste. Muda de vontade. A tua vontade tem que mudar. Tens que fazer como ao filho pródigo, que disse: levantar-me e irei. Muda de vontade. Sabem como é que se chama esta mudança de vontade? Que é mais do que a vontade que muda para eu ser salvo. É uma mudança de vontade que tem reflexo em toda a minha vida. Esta mudança de vontade eu tenho experimentado diariamente. Chama-se consagração. A minha vontade, não a minha, Senhor, a tua. Consagração. Portanto, tu podes mudar de pensar, arrependimento, e deves. Mudar de caminho, conversão, mudar de posição, salvação, mudar de estado, justificação, mudar de família, adoção, mudar de senhorio, redenção, mudar de vida, santificação, mudar de vontade, consagração. Abram a Bíblia em Jeremias capítulo 13, por favor, versículo 16. Jeremias 13, 16. E eu quero chamar a vossa atenção para este versículo. Tu estás numa encruzilhada. E tu hoje, mesmo aqueles que estão a ouvir em gravação na internet, tu hoje tens a possibilidade de mudar de vida. De mudar toda a tua vida. Mas se não mudares, corres o risco da tua história
a história da tua existência ser a mais triste do universo. E sabem qual é a história mais triste do universo? É aqueles que tiveram o pássaro na mão e o deixaram fugir. É aqueles que puderam mudar e não quiseram. Jeremias 13 diz assim: olha, isto é o que eu vos digo a vocês, hein? Dai glória ao Senhor vosso Deus antes que venha a escuridão, as trevas, e antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude. Cuidado com esta mudança. Ele a mude, esperando vós luz, e há alguns que estão nesse estado, ele a muda em sombra de morte e a reduz à escuridão e ficas nas trevas eternas para sempre. Para terminar, um versículo que muitos dos que me estão a ouvir conhecem e que é tão apropriado neste momento. Diz ele: assim é a conclusão. Olha a conclusão que eu vou fazer e que está na Bíblia. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, mudança. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mudança. Que Deus nos abençoe.